Fala pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio do Rapadura TechCast, diretamente do BS Innovation Hub, esse hub de inovação aqui localizado em Fortaleza, no Ceará. Meu nome é Flávio Carneiro, sou host aqui do podcast e fundador e editor-chefe do Rapadura Tech. No episódio de hoje, nós iremos falar sobre a Tríplice Hélice, como a colaboração entre governo, indústria, universidades pode impulsionar o ecossistema de inovação. E para isso, nós temos convidados aqui das três vertentes dessa Tríplice Hélice. A começar aqui pela Elaine Fernandes, do Senai. Ela é administradora por formação, trabalhou 10 anos na construção civil, atuando nas áreas de relacionamento com o cliente, comercial e crédito imobiliário. Em 2021, iniciou a jornada na área de tecnologia e inovação e atua hoje no Senai Ceará, integrando o núcleo de projetos da unidade com o objetivo de prospectar, negociar, submeter e aprovar projetos voltados para pesquisa, desenvolvimento e inovação. Elaine, seja bem-vinda ao Rapadura TechCast. Obrigada, Flávio. É um prazer estar aqui. Espero agregar, então, muito obrigada. Que a Elaine representa na indústria e o mercado, né? Isso, em seguida aqui eu passo para o professor Raimundo, representando aqui o governo pela FUNCAP. O professor Raimundo, ele possui graduação, mestrado e doutorado em Física pela UFC e é docente titular também da UFC. Coordena e apresenta o programa Falando Ciência, na Rádio Universitária FM 107,9. É pesquisador nível 1B do CNPq e atua nas áreas de Fundamentos da Mecânica Quântica, Física da Matéria Condensada, Física Estatística e Física de Altas Energias. É o atual presidente da FUNCAP e foi um dos articuladores e relator do grupo de transição em CTI, né, que significa Ciência, Tecnologia e Inovação. São tantas siglas, né? Do governo do Ceará. Integra também o Iracema Digital, entidade que reúne representantes das áreas de ciência, tecnologia e inovação do Ceará e tem como objetivo divulgar o potencial de pesquisa e desenvolvimento do Estado. Professor Raimundo, seja bem-vindo ao Rapadura TechCast. Muito obrigado pelo convite, né? E um prazer estar aqui para a gente conversar sobre essa hélice. Show de bola. E em seguida, aqui representando a universidade, o professor Carlos Henrique, a Unilab. O professor Carlos, ele é geógrafo, formado pela UFC, possui mestrado em Políticas Públicas e Sociedade pela UES, doutorado em Sociologia pela UFC e pós-doutorado em Educação, Conhecimento e Inclusão Social pela UFMG. Além disso, é docente permanente de Ciências Humanas da Unilab e do mestrado interdisciplinar em Humanidades. Atualmente, ocupa o cargo de pró-reitor de pesquisa e pós-graduação na mesma universidade. Professor Carlos, seja bem-vindo ao Rapadura TechCast. Muito obrigado pelo convite. Vamos aqui dialogar um pouco sobre essas vertentes todas aí, ver a melhor forma de interação. Agradeço. Show. E para explicar para a nossa audiência o que significa essa tal de Tríplice Hélice, né, que é uma definição que surgiu ali na década de 90, a Tríplice Hélice nada mais é do que um modelo, né, de colaboração entre governo, que é representado, governo, academia e setor empresarial, indústria, que tem como objetivo principal promover a inovação e o desenvolvimento sustentável em uma região ou país, né? Onde cada um desses atores tem um papel importante a desempenhar na geração de novas tecnologias, conhecimento que possam ser aplicados no mercado, criando esse ambiente favorável à inovação e ao desenvolvimento econômico. Então, dito isto, eu vou já jogar aqui uma bola para vocês. Qual o papel, eu vou começar aqui pela universidade, pelo professor Carlos, qual o papel das universidades no ecossistema de inovação e como ela, na verdade, a universidade contribui para essa Tríplice Hélice. Em seguida, eu já passo também para a indústria e também para o governo nessa mesma pergunta. Ok, vamos lá. Então, eu penso que a missão, o princípio da universidade, ela é produzir conhecimento. Produzir conhecimento envolvendo a sociedade e os mais variados âmbitos e braços dessa sociedade, seja o governo, seja o mercado, seja as demandas sociais propriamente dita, na promoção do desenvolvimento que a gente chama de desenvolvimento local, desenvolvimento regional, desenvolvimento nacional, enfim, dependendo também da sua amplitude e dimensão, né? Então, a universidade, ela precisa ser, no meu entendimento, vista como um segmento da sociedade. Muitas vezes a gente tem a impressão de que a sociedade, parece que a universidade está a parte da sociedade, né, a parte do seu local,
particularmente assim, as universidades, como a universidade que eu atuo, que eu represento aqui, que é a Unilab, que é uma universidade localizada numa região interiorana, né, na região chamada Maciço de Baturité, nós temos uma percepção, sim, que não basta que a universidade ela esteja no local, né? Ela precisa pertencer ao local. E para ela pertencer ao local, ela precisa ser reconhecida lá. E para ser reconhecida, ela precisa dialogar. Então, a universidade é um espaço de diálogo, é um espaço que ela deve ser um lugar de absorver as demandas sociais, ter o contato com o comércio, ter o contato com a indústria, ter o contato com o governo, que ele é, né, princípio. Então, o papel da universidade ela é sim produzir conhecimento, mas ela é produzir um conhecimento não desconexo com a sociedade, né? Produzir um conhecimento voltado para a sociedade, voltado para os valores que nós discutimos muito hoje em dia, a questão da sustentabilidade, para as demandas de modo geral que se tem, e tentando sempre fazer um pouco dessa percepção, ou de alterar um pouco essa percepção de que a universidade é a sociedade. Eu acho que esse é o ponto mais importante, porque é preciso que a sociedade cada vez mais entenda, né, de que a universidade ela não só se localiza ou não só está no lugar, mas ela pertence a ela precisa ser reconhecida e reconhecer os mais variados agentes sociais, sejam eles agentes sociais políticos, agentes sociais de produção, né? Então são de mercado, enfim. Para mim o papel da universidade é estar conectada à realidade social e se inserir e promover, ajudar, colaborar no desenvolvimento das ideias, dos projetos e no seu próprio desenvolvimento enquanto sociedade como um todo. E a Unilab ela é a Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Hoje ela tem um polo ali na região do Baturité, né? Redenção, e também tem outro na Bahia, né? Exato. Perfeito. Bom, nós somos uma universidade que tem uma proposta voltada com duas vertentes muito fortes e muito importantes no contexto atual, que é o cenário da interiorização. Ela atua aqui no Maciço de Baturité, como você bem colocou, e também na região do Recôncavo Baiano, região metropolitana de Salvador, na cidade de São Francisco do Conde, o campus dos Malês. Nós temos claramente a perspectiva desse desenvolvimento regional, né, dessa perspectiva da interiorização, mas constitui também como, digamos, DNA da Unilab a vertente da internacionalização, sobretudo com os países africanos de língua oficial portuguesa, né, que fazem parte ali da CPLP, que é a Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa. Então, nós temos, sim, uma atuação e um objetivo voltados para esse público. Nós fazemos, digamos assim, os processos seletivos diretamente nesses países. Então, os estudantes eles vêm para cá para estudar na graduação, na pós-graduação, por um processo seletivo próprio da universidade, da Unilab, né? Então, aí vem para cá, tem a questão cultural muito forte, tem o fortalecimento das questões linguísticas também muito forte, mas nós temos atuação basicamente em todas as áreas, especialmente na engenharia, na agronomia, na parte da saúde. Então, o nosso objetivo ela é um objetivo de proporcionar esse desenvolvimento, seja no âmbito internacional, a partir dos países que já, né, das comunidades que eu já coloquei aqui, seja no âmbito regional, tanto no Ceará quanto na Bahia. Excelente, excelente. Eu já agora passo a bola para outra vertente, né, do triângulo, né, da tríplice hélice, que é a indústria, né? Então a Elaine, faço a mesma pergunta: qual o papel da indústria nesse ecossistema de inovação e como ela contribui com essa tríplice hélice? Entendi. Eu achei muito bacana a fala do Carlos, e eu pego como gancho essa fala dele, que por muito tempo a universidade ela foi vista num plano assim meio que secundário, né? Vai prover ensino, pesquisa, e dentro dessa tríplice hélice sempre foi muito mais simples a gente identificar o público e o privado, né? Indústria e governo. Então, hoje a gente vê a universidade aí atingindo, né, esse patamar de igual para igual, nessa engrenagem de atores, né, nessa hélice, principalmente no sentido de geração de novas ideias, e essas novas ideias se transformando em novos negócios, e esses novos negócios em novas empresas.
Então, pegando esse gancho, assim, eu vejo muito, né, até pela minha experiência com a indústria, que o grande papel dessa empresa é o desenvolvimento de uma nova mentalidade, né? É de abrir as portas da empresa e compartilhar essas soluções tecnológicas, seja com a universidade, seja com o centro de pesquisa, com outras ICTs. Então, a partir do momento que a indústria ela abre as portas e ela dissemina, né, esse meio acadêmico, ela acaba entrando dentro da cadeia de inovação, compartilhando o risco, né, e fazendo com que seu recurso humano ele fique mais preparado. E aí a gente acaba atingindo aquilo que a gente tanto deseja, que a gente vem tanto falando, né? A gente acaba tendo crescimento econômico e desenvolvimento social com conhecimento que é a chamada educação empreendedora, que a gente tanto fala que é necessário, né, para a gente poder diminuir aí desigualdades regionais, né? A gente faz parte do Nordeste e aí a gente comparando com outras regiões, a gente identifica tantas desigualdades, né? Tanto regionais como desigualdade de gênero. Então, eu vejo que o papel da indústria, da empresa, é esse desenvolvimento realmente de uma nova mentalidade, é de abrir as suas portas, realmente. Perfeito. E agora, passando para outra ponta do triângulo, que é o governo, né? Qual o papel do governo nesse ecossistema da inovação, professor Raimundo? Olá, bem, isso que o nosso colega da Unilab falou é verdade. E é importante dizer que hoje em dia esse conceito de hélice, né, de tripla hélice, né, ele só existe por causa da universidade. Nessa definição de hélice tripla, a universidade é quem deve tomar frente dessa organização e dessa colaboração entre essas duas outras vertentes. Porque no passado, a partir do século XVIII, com a Revolução Industrial, existiam apenas duas pontas, ou né, desse triângulo, como você chama, então não era um triângulo, era uma linha, né? Tudo começou com a universidade, né? Não, começou com o governo com o governo e a indústria, exatamente, sim, o governo e a indústria que começaram o desenvolvimento científico e tecnológico, né, porque as universidades já existiam, obviamente, mas, por exemplo, quando você tem um conceito de termodinâmica, que é o princípio de você ter caldeiras que movimentam máquinas, né, máquinas térmicas, era o governo que determinava e a indústria ia lá, fazia, você pegava alguém que financiava e tinha dinheiro. A universidade entra nesse ciclo já no século XX, né, nos Estados Unidos, tá certo? Mais precisamente na Nova Inglaterra, com uma universidade que a gente fala muito hoje, que é o MIT. Né? Então, em 1923, é a primeira conexão entre indústria, governo e universidade, tá certo? Que forma essa tríplice hélice, que o conceito tríplice hélice só vai aparecer na literatura lá nos anos 80 do século XX, 1980, né? Exato. E aqui no Ceará, eu não me recordo que nos anos 80 já existia algum tipo de tentativa de interação entre universidade, basicamente governo, e faltava outra ponta, né? Geralmente falta uma ponta, né, para conectar. Às vezes é o governo com a indústria, às vezes é a indústria com a universidade, às vezes é a universidade com a indústria, né? E o Estado, né, no momento atual, na minha posição, né, a FUNCAP, ela tenta ver exatamente, né, identificar, né, tanto na indústria quanto na universidade, esses atores para se tornarem parceiros, para transformar tudo aquilo que é feito, tanto no âmbito empresarial quanto no âmbito acadêmico, né, em algo que venha a ser um produto para melhorar tanto a qualidade de vida das pessoas, né, quanto a sua situação econômica. Perfeito. E pelo que você falou, professor Raimundo, a universidade ela responde pelo conhecimento, né? A empresa pela aplicação prática, onde os alunos põem em prática o que eles pesquisaram, né? Entendem. E o governo ele fica com a parte de tentar identificar as prioridades ou tentar induzir. Olha, nós queremos isso aqui, então vamos juntar essas duas vertentes e tentar fazer algo nesse sentido ou naquele sentido, porque o governo, de certa forma, representa o clamor da população, né? A gente vive num sistema democrático, teoricamente, esse governo deve fazer aquilo que a população clama e que tem mais necessidade. E minimizar as dificuldades, né, na implementação. Com exemplos claros, por exemplo, né? Hoje, bem, me veio aqui a cabeça agora, você tem uma questão no litoral cearense, em algumas áreas específicas, do avanço do mar.
Como é que você resolve isso? Você tem que conversar com a academia, né, os especialistas, como fazer para tentar, seria através de espigões, seria através de colocar pedras, assim. Claro que o pesquisador, a universidade, não vai ter o recurso, tá certo, de fazer isso aí. Então é a universidade conversando com o empresário, com a orientação do governo que precisa desse produto, que vai fazer algo nesse sentido. Aí forma-se a linha e talvez apareça uma empresa. Outro exemplo também que a gente possa falar agora é o da exploração da energia eólica, né? Então a gente tem, por exemplo, um número muito grande de fazendas de vento aqui no estado do Ceará. Nós precisamos agora explorar o que a gente chama dessas fazendas de vento offshore, que são dentro, né, do mar, né? Você vê muito isso na Europa, na costa da Grã-Bretanha, enfim, na Alemanha, mas aqui no Ceará e no Brasil ainda isso é pouco explorado, inclusive tem já editais abertos e tudo. Como é que se faz isso, né? Você faz juntos, de novo, né? Governo, a empresa, a indústria e a universidade. E o conhecimento adquirido. Perfeitamente. E na opinião de vocês, qual é a realidade que está hoje o Ceará, em se falando de tríplice hélice, quádruple hélice? Aí já estou aqui já dando um teaser do que vai vir na nossa discussão, né? Como é que está hoje a situação hoje do Ceará, falando disso? Eu, assim, na minha visão, né, acho que até um pouco limitada, né, comparada aos colegas, né, que têm mais experiência do que eu, talvez, eu acredito que depois da pandemia, essa parceria, esse trabalho em conjunto desses atores, eles se tornaram mais efetivos, né? Uma parceria bem frutífera que a gente pode citar, né? Foi a criação do Elmo, né? O capacete Elmo, que possibilitou uma terapia não invasiva, né, para pacientes acometidos, né, da Covid-19. E a gente viu vários atores envolvidos, né? A gente teve o Senai Ceará, a própria FUNCAP, as universidades como Unifor, o UFC, né, Esmaltec, a indústria que produziu, nós tivemos a Secretaria de Saúde, a Escola de Saúde Pública, o ISGH. Então, foi uma parceria frutífera, né? Um engajamento dessa tríplice hélice em prol, né, da sociedade em si. Então, eu vejo que pós-pandemia isso ficou um pouco mais claro e a gente viu que realmente algo que era um pouco mais tímido, né, que era feito de forma mais tímida, ela pode avançar de forma efetiva agora, né? Assim, eu penso que a gente ganhou visibilidade a partir da atuação e da necessidade de articulação, né? Então, quando eu fui convidado para assumir a pró-reitoria, o professor Roque conversou comigo e disse o seguinte: olha, vamos mirar na inovação e no empreendedorismo, mas para a gente fazer isso, a gente precisa compreender de que não se tem inovação, não se tem empreendedorismo se não houver parcerias. E não há parceria se não houver diálogo. Então a gente tem dois campos aí. Uma é não se fechar ao diálogo, outra é promover o diálogo, ou seja, participar dos espaços. E a gente, desde quando a gente assumiu, desde quando eu entrei e tudo, eu já participei de tanto evento sobre inovação e sobre empreendedorismo, proximidade com o Sebrae de Baturité, CDL e tudo. E é interessante de que a universidade, ela produz sim um conhecimento elaborado, mas ela não é a única produtora de conhecimento, né? Então, isso é importante da gente colocar, de que muitos dos conhecimentos, muitas das alternativas, muitas das soluções para os problemas sociais, eles advêm da própria sociedade, muitas vezes, né? Então, assim, e do entendimento também das questões que se passam nesse campo social, seja mesmo, e eu não estou falando só da sociedade no sentido que também não empreende. Eu estou falando também da sociedade comércio, da sociedade de mercado, como um todo, né, como um todo mesmo, nos mais variados eixos aí de atuação. Só para citar um exemplo rápido, semana passada eu estava lá no Sebrae, lá em Baturité, num evento do Sebrae que eles promoveram, com o CDL e tudo, chamaram comerciantes do lado, e tinha uma comerciante de uma marmoraria, que ela disse assim: olha, eu não quero, eu quero saber o que é que eu faço com esse descarte, a questão do meio ambiente, eu estou poluindo o ambiente, eu sei que eu tenho um descarte, eu sei que eu posso utilizar, eu sei que eu posso inovar aqui, mas eu não sei como fazer. E eu estava lá na hora e disse assim: opa, professor, chega na Unilab, porque a gente pode até não saber agora como fazer, mas a gente vai estudar a melhor forma de saber como fazer. Solucionar esse problema dela, né? Exatamente. Então, assim, nós temos lá algumas empresas júniores que já atuam, nós temos, assim, um pessoal disposto, e muitas vezes é preciso que
que essa repulsa que eu identifico, aí é uma questão minha, que muitas vezes a sociedade tem para com a universidade, ela deixa de existir, honestamente é isso. Né? Então a gente também precisa estar aberto ao diálogo, assim, pois vem, vamos lá, e dá certo, eu posso ir lá? Eu disse, claro que pode. Ela perguntou mesmo, eu posso ir lá? Eu disse, claro. Aí já entrei em contato com ela, já peguei o telefone dela, já coloquei, já marcamos um encontro e tudo, e aí a gente vai tentando ver a partir dessas necessidades, porque para mim isso é empreender, para mim isso é inovar, para mim isso faz parte da grande cadeia, que é a cadeia do diálogo mesmo, quando a gente quer responder às questões sociais. Eu não acho que a inovação é importante só para o governo, só para a indústria, só para a universidade, ela tem que ser importante de um modo geral. Né? Então, quando ela é importante de um modo geral, ela só se faz com o diálogo, com segurança jurídica, né? Porque também tem que entender a questão da segurança jurídica, para a gente não trocar aí os pés pelas mãos, como se fala. E se aproximar mesmo das demandas que nos surgem, pensar nas questões que envolvem toda a responsabilidade social em torno dessas questões, da responsabilidade com a sustentabilidade, com a questão do meio ambiente, com a questão da administrativa, né? Nessa relação de interação mesmo entre as hélices, digamos assim, e eu acho que é por aí que o caminho vai ocorrer. Então, só para resumir um pouco, eu penso que, na minha percepção, e aí eu não sei se ela é uma percepção geral, o que nós tivemos no contexto pós-pandemia, como a Elaine colocou, eu acho que foi a intensificação do diálogo, assim, a proximidade, pelo menos do que eu percebi na parte da universidade que eu venho. Então, muito mais demandas surgiram, muito mais questões apareceram, muito mais convites ficaram, né, chegaram para a gente e foram todos aceitos, e vamos continuar aceitando, é bom que se diga. Mas eu acho que houve uma efetivação do diálogo. Não é que a gente só descobriu a inovação agora. Eu acho que a inovação ela se descobre, e a inovação empresas se descobre paulatinamente, mas a gente, pelo menos de onde eu falo, do lugar que eu falo aqui, ela se tornou muito mais intensa, muito mais efetiva, parece que foi muito mais buscada a partir de então. É que durante a pandemia, né, houve uma lembrança da população em geral que havia caído no esquecimento, por exemplo, que vacina é um dos grandes exemplos, né, de aplicação direta do conhecimento gerado na academia ou no sistema de saúde, em hospitais, que afeta diretamente a população, né? Então, durante aquele período, né, a palavra ciência era muito usada a todo momento, né? Então, ainda ecoa no ouvido de todos os 3 atores e da população em geral a palavra ciência. E agora as pessoas estão percebendo que essa palavra ciência, ela existe, o ninho dela, onde ela nasce mesmo, é na academia, né? Nesse sentido, né, aqui foi mencionado o Elmo, né, que foi uma produção durante esse período, ele é fruto de um programa muito bem sucedido do governo do estado chamado Cientista-Chefe, né, que está lá dentro da FUNCAP, que faz essa parceria direta do governo com a academia, né, e tenta resolver problemas práticos do governo do estado que levem à melhoria da qualidade, né, do serviço prestado do governo para a população. Então, de fato, ainda é uma linha, e em alguns desses programas, desses projetos do Cientista-Chefe, que hoje em dia são 22 dentro da FUNCAP, existe também a parceria da iniciativa privada, né, da parte empresarial, e aí forma o triângulo, né, ou a tríplice hélice. Agora tem um quadrado, né, que o professor Carlos aqui falou que a sociedade civil organizada ela já está fazendo suas considerações, requisitando das universidades. Do ponto de vista, vamos dizer assim, teórico da estrutura do empreendedorismo, às vezes isso é colocado como subprodutos da tríplice hélice, né? Mas, enfim, as pessoas... De forma secundária. De forma secundária, são efeitos secundários desse arranjo desses 3 atores, né? Que formam essa hélice com 3 pontas, né? Com 3 pás, vamos colocar assim, né? Então, aí você tem esses subprodutos que já permeiam a sociedade, né? Mas, enfim, o programa Cientista-Chefe é um exemplo desse tipo de comunicação, como o pró-reitor tem colocado aqui, né? Bem falado, porque o que falta é articulação e conversa, diálogo entre os atores, né? O Sistema S trabalha também há muito tempo, as pessoas às vezes não lembram, mas Senai, por exemplo, ele já faz uma conexão muito grande de mostrar, de certa forma, uma ciência bem básica, né? Dando condições de que pessoas da população mais simples, né, com menos acesso, vai direto para o Senai e aprender uma profissão com algo que eu imagino, né, que a cada década vá se atualizando e renovando, não é isso mesmo?
Quando a gente olha para o Senai, a gente enxerga muito o braço educacional, né? Mas o Senai, ele tem um braço tecnológico que ele vem se fortificando a cada dia, né? Então, para vocês terem uma ideia, o Senai, ele é uma grande rede, né? Eu represento o Senai Ceará, mas eu costumo falar que a gente, quando a indústria nos procura, a gente sempre fala para eles que a gente tem uma grande rede de atendimento. Então, hoje, por exemplo, o que eu não consigo atender no Ceará, eu tenho aí mais de 60 institutos espalhados no Brasil inteiro que podem atender. Eu tenho mais de 20 institutos de inovação que trabalham com pesquisa, né? Então, a gente tem uma rede de apoio totalmente estruturada e pronta para atender esse industrial. Eu acho que muito, assim, o que foi bem colocado pelo Carlos e pelo Raimundo é a questão do diálogo mesmo, né? Eu acho que hoje tanto a indústria quanto a sociedade, ela viu que pode dialogar, né? Eu não preciso resolver isso sozinho, né? Eu posso abrir as minhas portas e compartilhar essa solução tecnológica aí com a universidade, com o governo. Então, é justamente esse o papel da nossa unidade, né? Da unidade, por exemplo, da qual eu faço parte. Então, hoje é escutar essas necessidades. Eu costumo falar para as pessoas que trabalham comigo que não são só necessidades, são oportunidades, né? E transformar essas oportunidades em negócio. Então, eu acredito que realmente o diálogo é super importante para fortificar, né? Essa tríplice hélice, ele vem sendo fomentado a cada dia, né? Existe até uma máxima que fala que ninguém consegue fazer nada sozinho, né? Não. Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá acompanhado. Então, esse diálogo ele é fundamental para as coisas acontecerem. Olha aí o capacete Elmo que surgiu durante o pós-pandemia, né? A pandemia ela foi um agente transformador que acelerou muitas coisas que deveriam ter acontecido, né? Isso, salva milhares de vidas. Eu queria que vocês... né? Perfeito. Desculpa, Elaine. Eu queria que vocês comentassem agora os desafios, já que a Elaine já foi falando que tem algumas certas dificuldades, né, desses diálogos acontecerem. Queria que vocês comentassem o que esses desafios eles representam e como eles podem ser superados para que, de fato, isso aconteça. O principal deles, o nosso colega que já comentou, é a comunicação, é o conhecimento de que qualquer pessoa da sociedade civil, qualquer pequena empresa, microempresa ou grande empresa, pode procurar a solução do seu problema na academia, né? Às vezes o desafio, então, é quebrar essa barreira, né? Então a própria universidade, junto com o governo, criar um mecanismo de tornar esse acesso super fácil. Tá certo? Eu tenho um problema aqui com o meu produto, eu não estou conseguindo resolver. Quem pode resolver? Existe um órgão ou algo ou alguém que vai lá, olha, eu coloco esse problema aqui, alguém vai verificar que esse problema está colocado e alguém vai entrar em contato com você, olha, talvez nós temos uma possibilidade de solução para o seu problema. Isso é uma plataforma, uma ferramenta? Uma plataforma, seja lá, que também já é feito por inovação, né? Inovação da inovação. Né? Então, acho que esse é a maior dificuldade, né? Que é colocado. Como é que eu resolvo o meu problema? Eu estou lá no chão da fábrica, eu estou com essa dificuldade aqui, porque a temperatura aqui aumenta muito e eu não consigo uma produtividade melhor. Mas se eu ligar um ar-condicionado é muito caro, não adianta. Existe outra solução? Vamos pensar, quem é que pode pensar isso comigo? Então, primeiro, a pessoa tem que saber como elaborar o problema, né? Porque do ponto de vista acadêmico e científico, colocar a exposição do problema é fundamental. Você só resolve um problema se ele for bem posto, como se diz em matemática, né? Se você não diz exatamente aquilo que você precisa, você não sabe como resolver. É como um paciente que chega no hospital, eu estou com uma dor, aonde? Não sei, então eu não posso lhe ajudar, né? Então ele tem que saber. Então, esse conhecimento da empresa, conversar com alguém que faça essa... não, então o seu problema é exatamente esse aqui. Então, sabendo isso aqui, eu sei exatamente alguém que pode lhe ajudar. A gente precisa dessa plataforma, seja através de uma inteligência artificial, como um ChatGPT. Exatamente. Nós temos o Rapadura GPT. Exatamente. Então, do meu ponto de vista, essa é a maior dificuldade que existe para que essa tríplice hélice possa funcionar e girar perfeitamente, e gerar o vento da modernidade. A realidade da Unilab, professor Carlos. É porque, assim, olha, só complementando aqui, quando você pensa aqui na tríplice hélice e tudo, é como se a universidade ela fosse um eixo que interliga essas duas vertentes, né? Então, assim, ela tanto dialoga com o governo, porque ela precisa dialogar com o governo, com as instituições de fomento, enfim, né? Como ela dialoga com a sociedade a partir das empresas, da indústria, do mercado e tal, de modo geral. Então, ela, de fato, no meu entendimento, ela se localiza aqui
entre esses, como ponte mesmo. A universidade ela precisa ser vista como ponte mesmo de interligação dessas realidades, desses sujeitos. O próprio nome da Unilab, que carrega a integração, eu acho que essa palavra integrar, né, esse verbo integrar, ele é fundamental assim, quando a gente pensa na questão da inovação, na questão da articulação, na questão do empreendedorismo, porque é preciso se aproximar. É preciso se aproximar, é preciso conhecer a realidade e, efetivamente, a comunicação, ela é talvez a maior chave e o maior gargalo que nós temos, porque é preciso que nós tenhamos façamos chegar que a universidade ela está aberta, porque até, perdoe a expressão, é surreal assim, mas é interessante colocar isso, porque a universidade ela está aberta. E a universidade ela pode sim colaborar muito com o desenvolvimento de soluções, de ideias, né? Eu também não quero colocar assim que ela vai desenvolver, porque enfim, ela é um desafio para todos nós. Tem uma série de questões que precisam ser entendidas, tem questões de investimento, tem questões mesmo de atuação. Então, assim, ela pode se tornar, né? Via de regra ela se torna. E eu estou falando a partir da Unilab, mesmo com seus eixos de atuação, né? Então, outro aspecto importante dessa tríplice hélice, que ela deveria fazer também, era se cada empresa, microempresa, às vezes uma pequena empresa fica difícil, se ela tivesse um setor de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, porque esse setor de P&D, que é muito importante, ele já tem esse contato direto com essas instituições para identificar. A gente sabe que o potencial acadêmico dos acadêmicos e cientistas do estado do Ceará, você tem pessoas premiadas, renomadas e tudo mais, né? Mas a sociedade, a grande maioria, às vezes fica surpresa, né? Nós mesmos temos um programa de divulgação científica, às vezes a comunidade fica assim, aqui no Ceará tem gente que faz esse tipo de estudo. Sim, tem. As pessoas aqui no estado do Ceará estudam desde genética de sementes até de certos insetos. As pessoas estudam desde a física das altas energias, lá dos buracos negros, até a física do grafeno, do silício, né? A universidade estuda a qualidade do asfalto que é feito. Enfim, a universidade tem todos esses profissionais e às vezes a nossa sociedade não tem esse conhecimento. Culpa de quem? Da própria universidade. Tá certo que está sendo um pouco mais, porque o cientista às vezes ele é muito tímido para mostrar aquilo que se sabe, né? Eu não quero ir lá, vou me expor, vou falar de mim mesmo. Às vezes as pessoas têm dificuldade, alguns já nem tanto, né? Mas não é isso? Pois é, na Unilab, assim, tive conversando com o professor Roque, com a reitoria de modo geral, que nós temos a intenção de sermos um ponto focal de empreendedorismo e inovação dentro do maciço de Baturité, ou seja, de ser um ponto de encontro. Assim, onde é que nós podemos discutir, além do SEBRAE, além do SENAI, onde é que nós podemos discutir? Na universidade. Então, assim, é uma ideia um pouco ousada, mas a gente tenta, tá pensando em elaborando um projeto sobre criar um hub de inovação e empreendedorismo na universidade. Nós temos, né, dentro da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, nós temos a coordenação de inovação tecnológica, né, já atuando, fazendo um pouco dessa prospecção, e nós temos dentro dessa coordenação de inovação coordenação de inovação tecnológica, nós temos a divisão de empreendedorismo e incubação de empresas. Então, dentro dessa prerrogativa, a ideia é criar um espaço físico mesmo, um espaço de interação, que eu estou chamando aqui de hub de inovação, mas de desenvolvimento de ideias, certo? Então, assim, ser um ponto focal. Na verdade, ser um ponto focal dentro do maciço de Baturité. É um pouco ousado, porque requer muitas articulações e investimento também, mas se a gente não ousar, a gente também não consegue fazer, pelo menos parte dele, né? Às vezes a gente coloca a meta bem alta, que é para se a gente cumprir a metade da meta, né? Já tem alguma coisa sendo atendida. Então, assim, a perspectiva mesmo da gente é trabalhar um pouco nesse sentido, né? De mostrar um pouco a universidade. Por exemplo, nós na universidade temos algumas empresas júniores. Nós temos uma empresa júnior que atua no ramo da energia solar,
que é de encantar qualquer um, honestamente mesmo, assim, de executar o projeto, mas de pensar o projeto, de executar o projeto, de trabalhar desde a concepção até a instalação e acompanhamento, né? E aí ela já faz em algumas empresas, mais em residência, mas já faz em alguns comércios e tudo. E é interessante porque toda vida que a gente conversa isso, dentro da própria Unilab ou dentro da própria região do Maciço Baturité, o pessoal diz assim, tem, né? Tem, sabe? Então nós temos assim na parte de empresas júniores, né? Tem a Agrozone que trabalha com a perspectiva da agricultura dentro do Maciço Baturité, da agricultura familiar que também. É muito forte lá, né? É muito forte, certo? Da questão da produção de caprinos, nós temos uma atuação muito forte. Nós temos outra empresa júnior que trabalha só com a parte da administração pública. Então, nós temos, sim, algumas vertentes que, muitas vezes, a própria comunidade acadêmica não tem, assim, o conhecimento necessário. E aí, a responsabilidade maior de quem? É nossa mesmo. É nossa, é de fazer chegar, é de fazer com que a coisa chegue lá fora, tá entendendo? E a gente consiga aí uma maior abertura constante. Então, eu diria que, além dos investimentos, porque investimento é necessário, mas a gente precisa mesmo quebrar a barreira também da comunicação, né? Fomentar a comunicação, porque eu acho que estão interligados. Quanto mais a gente comunica, mais a gente atrai investimento também. Com certeza. E aí, é o diálogo, no final das contas é o diálogo, né? É isso. E eu acredito que também, vendo a questão da indústria, né? Eu trabalho muito de perto com a indústria, a gente vê também a necessidade deles, por exemplo, o fomento está aí, né? Fomento tem, né? E muitas vezes a gente vê que eles têm dificuldade em se utilizar dessas ferramentas de fomento. Então, um trabalho que a gente vem fazendo no Senai é de aproximar a indústria a essas oportunidades de fomento. E não só aproximar, mas dar também esse acesso a eles, né? Dar esse auxílio, né? Prospectar, negociar com eles, dizer como que eles podem usufruir de melhor forma de categoria X, de categoria Y. Então, a gente vê que tem essa dificuldade, né, das indústrias, muitas vezes, até de se utilizar do fomento. Acredito muito pelo que o Raimundo colocou, né? Algumas não têm um setor de P&D estruturado, né? Eu acredito também que a questão da educação empreendedora, acho que inserir micro, pequenas e médias empresas na cadeia de inovação é de vital importância, porque assim eles começam a entender um pouquinho do seu chão de fábrica, começam a entender um pouquinho da sua eficiência operacional. A questão da propriedade intelectual acho que é importante, né? A questão da rapidez com que esses registros acontecem. E tão importante quanto registrar é colocar também à mão dessa indústria esses ativos de propriedade intelectual que estão aí nas universidades, que estão nas ICTs, que estão nos institutos, né? A gente vê aí, por exemplo, como a FINEP lançou recentemente um edital aí que ela fomentou 75 milhões para comercialização de propriedade intelectual. Então, as indústrias, elas não precisam desenvolver do zero, né? Então, assim, eu tenho aí acesso a essa tecnologia e eu posso usufruir e eu tenho fomento para isso, né? Então, acredito que seja basicamente isso, né? Acho que você tocou num ponto importante, que é a questão de manusear e o fomento, né, de conhecimento. Esse é um problema real. Muitas vezes, assim, a gente tem os editais, participa dos editais, mas exatamente como trabalhar, proceder, como se utilizar o mecanismo. Tanto é que, atualmente, nós estamos trabalhando, desenvolvendo um setor, dentro da divisão de empreendedorismo, um setor de mentoria, né, assim, analisar e tal. Então, por exemplo, participação no programa Centelha, da FUNCAP, né, que é um programa muito importante. Corredores digitais, né? Também sim, os corredores digitais, que é muito importante. Tem muito anseio, mas às vezes as pessoas assim, não conseguem compreender ao certo. E aí, nessa última edição, nós conseguimos vários contatos com a FUNCAP, fizemos visitas técnicas lá, a FUNCAP foi nos visitar, temos um professor que é mais especialista nessa área, dentro da divisão de empreendedorismo, e aí a gente começa a trabalhar com a perspectiva mesmo de mentoria, né? De dar esse suporte também. Massa, né? E o outro ponto que você levantou, que eu acho que vale a pena a gente mencionar, reforçar, é o desenvolvimento de uma cultura empreendedora.
né? Inclusive nas próprias universidades, inclusive na universidade, assim, o que é esse empreendedorismo? Porque também às vezes há uma certa rejeição dentro da universidade, dependendo das áreas e tudo, assim, de que o empreendedorismo ele não é exatamente tal, mas criar uma cultura empreendedora dentro da universidade, gerar esse conhecimento interno próprio também, é uma das questões que eu considero extremamente importantes, que a gente vem atuando. A gente tem, só para dizer, o programa tem o ciclo de palestras, né, sobre inovação e empreendedorismo. É semanal. Mas semanal, Carlos, às vezes o pessoal acha é semanal, é semanal. Com temáticas diferentes, com convidados diferentes, para tentar mesmo difundir um pouco mais a perspectiva da cultura empreendedora, da perspectiva da inovação dentro da própria universidade também. Tudo gira em torno disso, né? São dois aspectos interessantes que foram colocados aqui. O primeiro deles, né, a gente tinha falado anteriormente da comunicação, a divulgação de editais é algo muito importante. Às vezes tem um sujeito que fica lá dentro do seu laboratório, ou tem uma empresa que o sujeito está lá trabalhando, ele nem tem como ver ou saber que está tendo um edital que ele pode aplicar. Então, as agências, né, tanto o Senai ou o Sistema S ou as universidades, elas têm que ter esse dever de fazer levar os editais de conhecimento de todas as pessoas. E também quem lança os editais, geralmente o governo. Não, né? Apenas publicar, né? Não apenas publicar e tentar publicizar isso de certa forma. As redes sociais têm um papel importante nisso, né? Então cada um desses atores dessa hélice tem que ter uma rede social hoje em dia muito ativa para que as pessoas possam ter acesso a esses editais, terem muita visibilidade para que todos possam participar e ter acesso a esse fomento que geralmente é feito pelo governo. Com relação à cultura, de fato, o empreendedorismo é uma questão cultural também, né? Existe muito isso, a gente tem que fazer com que essa cultura entre na universidade e na empresa, mas ela também tem que entrar no dia a dia das pessoas, nas famílias, nas casas, porque você só se torna uma pessoa empreendedora se você desde criança está acostumado a viver num ambiente que propicia o empreendedorismo, né? Então tem uma série de aspectos culturais e sociais que às vezes impedem uma sociedade de ser mais empreendedora ou outra, né? Você vai ver que existem índices de empreendedorismo nos países, né? Então durante muito tempo a Grã-Bretanha, a gente pode falar que a Inglaterra era um país que colonizou o mundo inteiro, que tinha, né, e era muito empreendedor, né? Então, para isso se estender às outras culturas, é preciso um trabalho muito grande em todos os aspectos, no ensino do primeiro grau, no ensino básico, no ensino médio e dentro da universidade também, né, para que a própria sociedade, que é um rapaz de 12, 13, 14 anos, né, dentro desses programas que você já tem conhecimento, né, a gente possa entrar num programa como o Ceará Jovem, ou seja lá o que for, e já tenha lá a sua... eu tive essa ideia aqui, é uma ideia louca. Por que você acha que é louca, né? Vamos ver se ela é louca mesmo, pode para funcionar, né? Então, se a gente vê... Mas a gente tem que ter cuidado, né? Exemplos, por exemplo, como o Vale do Silício, né? Muita gente não sabe que a situação do Vale do Silício é um fruto da Tríplice Hélice. As pessoas acham que, porque nos Estados Unidos não tem dinheiro de governo. Claro que tem investimento do governo. O problema é que, como tem muito dinheiro na iniciativa privada, as pessoas acham que o governo não coloca nenhum dinheiro nas universidades, porque as universidades, a grande maioria, são universidades privadas, né? Mas quando a gente vai fazer aqui na nossa versão, tipo Rapadura Valley, né? Ou Vale da Rapadura, né? Traduzindo para o cearense, né? Nós também temos o Maciço Valley lá na região da nossa patrulhas. Pois é, quando a gente vai fazer tudo isso, a gente também não pode se apegar muito a esses exemplos de outras culturas. Outras realidades, exatamente. Mas não é porque existem algumas das hélices que às vezes ela pode ficar mais lenta do que a outra, que a gente deve parar o processo de avançar, né, nessas inovações, né? E nós temos aqui também case de sucesso, né? Exatamente. Como é o caso dos nossos vizinhos aqui, o Recife, né, do Porto Digital. Isso. Temos também aquela região de São José dos Campos, né, que teve ali o ITA, com o CTA, com a Embraer. Temos também outra região aqui do país, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Enfim, nós temos Santa Catarina, né? Tem a ACAT lá, que é muito forte, a associação, né? E o que a gente está chegando aqui, o papo está muito bom, a gente está chegando aqui na fase final do podcast. Eu queria, para concluir a nossa discussão, o que falta aqui para o Ceará para... Isso é uma das provocações que existem muito lá no Iracema Digital, né, que nós fazemos parte. O que falta para o Ceará deslanchar, digamos assim? Porque inteligência nós temos, né? Nós somos os maiores exportadores de
inteligência, de cérebros. Hoje o ITA, 2/3 das aprovações do ITA são cearenses. Nós temos o capital intelectual. O que falta, então, para o Ceará desbancar nesse ecossistema de inovação? Na visão de vocês. Eu vou inverter, né? Vou usar uma frase que você usou no início, vamos olhar o copo meio cheio, né? Não vamos olhar o copo meio vazio. Eu acho que a gente precisa aproveitar as oportunidades que estão aí, né? E para a gente poder aproveitar as oportunidades, a gente precisa conhecer. Quando eu falei mais cedo um pouquinho sobre os editais, né? Sobre a questão da indústria, por exemplo, de não ter esse contato direto, lá no Senai, junto com a diretoria de inovação da FIEG, foi criado o Rede de Oportunidades. O que é o Rede de Oportunidades? Ela concentra todas as oportunidades de editais que são publicadas. Então, hoje a indústria ela já consegue, num clique, ter acesso a todas essas oportunidades. Viu uma que se interessou, ela pode entrar em contato e a gente consegue tangibilizar isso, né? Transformar isso em miúdos para que ele possa entender melhor como é que ele pode utilizar esse fomento. Como Senai Ceará, a gente também tem a plataforma de inovação para a indústria, né, que é uma plataforma que ela concentra várias oportunidades de fomento não reembolsáveis, né, que é o chamado a fundo perdido, né, para aquelas empresas industriais e startups de base tecnológica também, importante salientar isso, né, para fazer desenvolvimento de produto, processo, serviço inovador, e ela não precisa ser uma inovação disruptiva, ela pode ser uma inovação incremental, né? Então, hoje a unidade da qual eu faço parte, que é a Unitec, representando o Senai, né, nesse braço tecnológico, a gente faz esse trabalho muito de corpo a corpo com a indústria. E geralmente, quando a indústria nos procura, se não for uma indústria que tenha já no seu DNA essa questão de inovação, ela precisa primeiro se entender e saber onde é que ela está. Então, a gente faz esse trabalho também com a indústria de conhecer as suas necessidades, os pontos que ela pode aproveitar, as oportunidades que ela pode atacar, as fraquezas que podem ser diminuídas, né? Então, muitas indústrias chegam com algumas necessidades, mas eles dizem, eu não sei como começar por aqui. Então, vamos fazer um levantamento, vamos saber como que você está, vamos fazer um plano de ação, vamos ver aqui dentro dessas necessidades que a gente levantou, dessas oportunidades, quais fomentos, por exemplo, a gente pode utilizar, ou se o instituto que está lá em Maracanaú, né, nós temos 2 institutos hoje, o de eletrometal mecânica, que fica em Maracanaú, e o de energias também, que fica em Maracanaú, pode ter algum serviço que possa lhe atender nesse sentido, mas a gente também tem um habitat de inovação, né, que fica em Maracanaú, onde a gente coloca empresas, startups e outros atores do ecossistema em contato, né, e desse contato, né, desse dia a dia, desse face to face, digamos assim, a gente conseguiu fazer muitos negócios, né, bem rentáveis e também negócios que acabam atendendo a indústria e startup. Então, acredito que o que a gente precisa realmente é fazer com que todo esse conhecimento, todas essas oportunidades, elas sejam disseminadas de forma sistemática. O ecossistema, ele precisa saber que ele tem oportunidade. E mais do que saber que ele tem oportunidade, é como utilizar. Eu acho que essa é a grande questão, né? Olhando um pouquinho para a indústria. E que pode ser utilizado, né? E que pode ser utilizado. Perfeito. Não, assim, eu peço até desculpas, assim, porque eu tenho uma certa limitação disso, assim, eu não sei exatamente se a gente não está aproveitando o contexto, ou seja, se a gente consegue aproveitar o contexto que nos é possível, né? Então, assim, eu tenho vivenciado nos últimos meses, no último ano, muito diálogo sobre inovação e tudo, e eu honestamente fico impressionado com a quantidade de coisas que nós produzimos. Sim. Então, eu não sei se os nossos anseios, assim, às vezes escondem um pouco as nossas atuações, né? Então, assim, não sei exatamente, eu faço as palavras para o professor Raimundo, assim, onde é que a gente quer chegar? Qual é o significado, né? Exatamente. Então, eu não sei, eu não tenho elementos comparativos para dizer que está mais desenvolvido que nós e tal, não sei o quê, mas pela minha vivência, eu não sei se nós estamos tão estagnados assim, não, né? Então,
são elementos assim que me ocorrem mesmo em relação à temática. Tem um ponto que me inquieta, não necessariamente sobre inovação. Você coloca assim, nós temos um capital intelectual, isso é fato. Nós temos universidades aqui que produzem muito, isso é fato. Sim. Acho interessante só quando você coloca que 2/3 das nossas aprovações do ITA são de estudantes cearenses e tal, só que isso não é de agora, recente, é muito tempo, né? Mas a grande questão é, tudo bem, são cearenses. E quantos desses 2/3 aí para trás retornam para o Ceará, pra cá, né? Ou seja, aí é outra aí questão, cabe outro episódio. Né? Ou seja, trabalho. Então, assim, existem vários problemas nessa sua fala, né? São elementos. Você pode dizer por que os outros estados não estão interessados em ir ao ITA também, né? Porque pode ser assim, pode fazer de interesse, né? Mas enfim. Olha, a gente precisa de parâmetros, né, indicadores, né? Então, isso que você coloca é importante. Onde é que nós estamos? Será que a gente realmente não está aproveitando? Mas um parâmetro é o seguinte, o Ceará tem 4,5% da população do Brasil. E o Ceará representa 2,4%, 2,5% da economia do Brasil. Então, nesse sentido, a gente deveria buscar como objetivo, se a nossa população representa 4,5%, a gente tem uma participação na economia do país aproximadamente parecida com a da população. Então, nesse sentido, a gente tem uma economia, um produto, né, uma produção de bens e serviços, né, o produto interno bruto do estado do Ceará estaria aquém, né, daquilo que se almejaria, que seria 4,5%. Então, nesse sentido, o fato de você ter uma economia lenta faz com que você não tenha um empreendedorismo. Qual é a causa e qual é o efeito? Né? Então, a gente não sabe. Será que se a gente tivesse uma economia mais pujante, isso iria refletir na academia e no fomento, e isso iria reverter e fazer com que essa roda girasse? Então, como é que a gente dá o ponto de partida a isso? O ponto é que a gente deve fazer o nosso papel e buscar alguns indicadores, né? Então a gente tem que realmente sair da inércia, procurar. Eu acho que a gente tem feito isso. Os resultados mostram que a gente tem feito isso. Agora, não talvez com a velocidade que a gente imaginasse, né? Mas tem que ver que são problemas históricos, né? Que a gente tenta resolver. Imagine que a gente vive numa região do país bastante difícil do ponto de vista geográfico, né? Nós não temos uma uniformidade geográfica de clima, de vegetação, é muito diferente. Quando você pega um estado que é composto praticamente pelo mesmo tipo de vegetação e uma economia que você pode apostar em todos os pontos do estado, você tem estados aqui que você coloca universidades ou instituto de pesquisa em qualquer cidade, você vai atrair gente. Aqui no Ceará você tem dificuldade de fazer com que esse sujeito que se formou, esse cérebro, você precisa morar ali no Sertão Central. Aí o sujeito, por quê? O que é que o Sertão Central vai dar para essa pessoa? Então, são vários aspectos, né, do estado do Ceará, né, que contribuem para isso, mas o nosso objetivo como parâmetro seria, pelo menos, que a nossa economia chegasse ao percentual da população. Perfeitamente. Bom, pessoal, a gente está encerrando, o papo está muito gostoso, muito bom. Acho que essas últimas provocações cabem para um próximo episódio, né, onde a gente pode aprofundar em cada vertente, né? Então, já aproveitando aqui a fala do professor, já queria agradecer a sua participação, pela riqueza aí de conhecimento, de bagagem histórica que o senhor trouxe. Eu que agradeço, e falar sobre história, está tudo interligado, né? Tudo interligado, com certeza. Então hoje você pensa uma rede complexa que você mexe qualquer ponto desse vai afetar todos os outros. O importante é que a sociedade, né, já começa a fazer um programa como esse, já mostra que esse é um assunto que já está sendo levado em consideração para ir para a sociedade, para as pessoas ouvirem, as pessoas terem as ideias e pensar um pouco se é que a gente falou algo de útil aqui. Também tem isso, né? Tem isso também. Obrigado, professor Raimundo. Eu que agradeço. Elaine, suas considerações. Flávio, eu queria te agradecer imensamente pelo convite e principalmente de poder ter estado aqui com o professor Raimundo, o professor Carlos, foi super interessante. Agradecer também em nome do nosso diretor, o Dr. Paulo André, né, que é diretor do Senai, e o meu gerente Tarcísio Bastos. Espero realmente ter contribuído, né, a Unitec, a Unidade de Inovação e Tecnologia do Senai, ela vem com esse compromisso, né, de fazer com que a indústria se aproxime cada dia mais das oportunidades para poder inovar com segurança, né, com risco compartilhado. Então, agradecer realmente o espaço, espero que eu tenha contribuído e que o conhecimento realmente seja disseminado aí, o ecossistema possa utilizar da melhor forma. Contribuiu demais, eu que agradeço. E professor Carlos, muito obrigado pelas suas considerações. Eu que agradeço, assim,
um momento muito importante assim, para todos nós, para as nossas instituições, né, para aquilo que nós estamos representando. É uma responsabilidade muito grande. Gigante. Quando você diz assim, olha, vai lá, você vai falar pela universidade, né? Você vai falar pelo governo, você vai falar pela indústria. Então, assim, é uma responsabilidade que não é assim, vai lá falar pelo teu setor específico, né? Você vai falar... É uma tonelada de rapadura nas costas. É verdade. E eu acho que é sempre bom esse momento. Eu queria ratificar que nós estamos abertos à Unilab, ela é uma universidade aberta, é uma universidade que busca mesmo essa interação, assim, eu queria realmente deixar aqui o anseio da gente de estar mais próximo dos órgãos governamentais, mais destacadamente da FUNCAP, que atua diretamente com a gente, da indústria, do comércio, do SEBRAE, do SENAI, CDL, é fundamental para a gente, né? Então, a minha perspectiva, assim, de estar sempre participando é colaborar, obviamente, né, com aquilo que a gente consegue, mas ao mesmo tempo difundir um pouco a ideia de que a universidade ela precisa ser incorporada efetivamente pela sociedade no sentido de pertencimento. Perfeito. Ela pertence à sociedade, ela precisa compreender isso e a sociedade também precisa compreender isso. Eu acho que a partir daí a gente consegue evoluir nos mais variados eixos de atuação, especialmente na inovação e no empreendedorismo, que é o nosso tema aqui. Então, muitíssimo obrigado. Estou sempre à disposição, a Unilab está sempre à disposição. Agradeço realmente em nome da nossa universidade, da nossa reitoria também, de estar aqui participando desse momento. Muito obrigado, Carlos. E também estendo o convite para vocês estarem sempre retornando para cá. E o nosso portal também, o Rapadura Tech, está sempre à disposição de vocês para escrever matérias dentro desse sentido, ok? Ótimo, bacana. Beleza, pessoal? Esse foi mais um episódio do Rapadura Tech Cash. Até a próxima. Valeu!